Fala pessoal, beleza? Tô vindo rapidinho aqui invadindo o vídeo, porque é o seguinte, esse vídeo que você vai assistir é de uma entrevista que eu dei para um podcast lá de Presidente Prudente, o Moviecast. Vou deixar aqui o link deles na descrição do vídeo, tá? Então, muito bacana, um vídeo curto que fala sobre exercício físico é remédio e eu posso provar. E vale bastante a pena, inclusive eu tô com a mesma camiseta. E aí, só pra você não esquecer, se inscreve aqui no canal, curte por favor e envia pra galera. Vamos fazer esse canal subir, porque eu falo muito sobre grupos especiais para capacitar e para ilustrar para muita gente o quanto exercício físico é importante. Então encaminha para todo mundo, por favor, faz esse canal crescer, beleza? Então acompanha o vídeo porque tá bem bacana. Um abraço pessoal do Moviecast, um abraço a todos, até mais! Exercício físico é remédio e eu posso provar. E eu posso provar. Exercício físico é remédio e eu posso provar. E por que isso? Foi publicado um estudo em 2018. Desculpa, eu não lembro agora, mas tá no meu canal no YouTube. Onde eu fiz um vídeo rápido, assim, desculpa o termo, mas um vídeo chechelento. Um vídeo bem bobo. Que eu tô com um artigo na minha frente e eu começo a falar do artigo na minha frente ali. Porque exercício físico é remédio e eu posso provar. E como eu posso provar? Porque o treinamento combinado, quando eu utilizo na mesma sessão, o treinamento aeróbio mais treinamento resistido, nessa ordem, e isso é muito importante nessa ordem, o treinamento combinado gera a mesma redução, o mesmo controle de pressão arterial que todas as classes de medicamento, exceto enzima conversora de angiotensina, que é o bloqueador de enzima conversora de angiotensina, que é o bloqueador de ECA. Tirando esse medicamento, todas as outras classes de medicamento, beta-bloqueador, diurético, canal de cálcio, todas essas classes de medicamento, o exercício físico combinado teve efeito maior no controle da pressão arterial do que os medicamentos. Ou seja, exercício físico é remédio e eu posso provar. Porque se eu tenho o exercício físico gerando a mesma repercussão ou maior do que algumas classes de medicamento, porque o ECA, o bloqueador de ECA, não foi maior do que o exercício, foi igual. O exercício e esse remédio, essa classe de medicamento, foram maiores estatisticamente do que as outras classes. Então, é remédio. A questão aqui é profissional de educação física. E aí eu vou virar. Profissional de educação física, tu trata o exercício físico como se fosse remédio? Porque essa é a pergunta. Por que eu falo isso? Não adianta nada você falar que exercício físico é remédio se você não o trata como remédio. Porque que é remédio a gente sabe. Mas mais do que isso, não precisa dizer isso pro seu aluno, tá? Porque nenhum aluno gosta de tomar remédio. Mais do que isso, não adianta você dizer pro seu aluno que é remédio só para gerar senso de responsabilidade nele. Porque ele não tem senso de responsabilidade para tomar remédio. É só você pensar o seguinte: quantos hipertensos você conhece que já deixaram de tomar remédio porque acharam que estava bom? Só todos, né? Pelo menos uma vez, não, com certeza. Ele para de tomar remédio porque ele fala: já tô bom. Ele tá bom por causa do remédio. E aí ele para de tomar porque ele acha que ele tá bom e ele tem um pico pressórico. Todos, pelo menos uma vez. Quando a gente fala que exercício é remédio, na verdade a gente está criando aversão do nosso paciente ao exercício, do nosso cliente ao exercício. E eu estou dizendo, é remédio. O que a gente não tem que fazer é verbalizar isso para o nosso cliente, porque isso gera aversão ao exercício. E exercício físico não deve ser uma coisa voltada à aversão, deve ser uma coisa voltada a estilo de vida. Eu tô aqui com você, cheguei do voo agora e eu vou pegar mais 1h30 de estrada para voltar embora para casa. Eu vou chegar na casa da minha mãe, faz 3 meses que eu não vejo ela, eu vou dar um beijo nela e vou treinar. Por quê? Porque faz parte da minha rotina. Então não é porque eu vou tomar meu remédio. Não, é porque faz parte da minha rotina. Agora, por que é remédio? Porque ele tem a dose certa, da maneira correta, com a ordem certa, para gerar a repercussão correta. E aí eu estava te explicando, a gente estava conversando agora mais cedo. Um hipertenso, a ordem do exercício muda o resultado da pressão arterial no pós-treino. Então até a ordem do exercício eu preciso verificar. Olha o quanto que é remédio. Se eu coloco o exercício aeróbio antes, eu tenho uma resposta diferente do que se eu coloco o exercício aeróbio depois numa sessão de treinamento. Se eu coloco
um lag no começo do treino, a minha resposta pressórica é diferente do que se eu começo com agachamento. Ou se eu começo com supino inclinado ou supino reto, a minha resposta pressórica é diferente. Eu preciso, mais do que falar que exercício é remédio, tratar o exercício como remédio. E isso, infelizmente, para uns e felizmente para outros, nas pesquisas mostram que 90% dos profissionais de educação física não sabem fazer. Por que eu falo infelizmente para um e infelizmente para outros? Porque quem está nos 10% que sabe, navega no oceano azul. Com certeza. Augusto, eu tenho 15 anos de formado. Eu terminei o doutorado em 2016, são 6 anos. Você falou aí no começo, professor Igor, uma referência em grupos especiais. Augusto, sejamos honestos. Eu tenho 36 anos. Tu acha que com a minha idade eu seria referência em alguma coisa? Sabe por que eu sou essa referência que você fala e que eu sempre ouço? Porque não tem ninguém que fala sobre isso. E se não tem ninguém, eu navego num oceano azul. O profissional de educação física que souber, de fato, responder cada porquê de trabalhar com grupos especiais, ele navega no oceano que não tem ninguém perto dele. E aí ele pode colocar o valor que ele quer, ele muda a vida da pessoa como nenhum outro muda, ele entrega um resultado como ninguém imagina que possa entregar. Que é mais o que para uma profissão como essa? E é o que a gente estava conversando, né, Igor? São poucos aqueles profissionais que, vamos entrar na classe da medicina, que os médicos, vamos se dizer, confiam mesmo, ó, cara, pode ir com esse, vai esse. A partir de um médico, um exemplo, confiou, cara, é chover de aluno. É chover de aluno? Desculpa falar, mas é chover de aluno. Por isso a responsabilidade para fazer o médico confiar no trabalho é de quem? É do médico ou é do profissional de educação física? O profissional. É igual eu falei, aquele que quando eu cheguei, troquei de cidade, eu bati numas 3 clínicas, 6 lá, fiquei lá, ó, apresentar meu trabalho, é isso. Quantos profissionais de educação física vai fazer isso? Às vezes, cara, é difícil. É difícil. E a gente tem que ir pra cima. Eu concordo plenamente. Tem que ir pra cima e mostrar quem é. Senão, fica nessa porcentagem enorme aí na mesmice, né? Isso. Assim, ó. Óbvio, você vai conseguir ter resultado, e a gente estava conversando sobre isso. Exercício físico é tão bom que até prescrito errado dá certo. Que é muito lá. É tão bom cara, que até prescrito errado dá certo. Sim. Por quê? Porque o exercício físico... Piaget fala isso, né? Educação física cuida do corpo e mente. E aí, esse mente, ele tem um duplo sentido. Porque pode ser que a educação física cuida do seu corpo e da sua mente, ou a educação física cuida do corpo e mente. No sentido de mentira. No sentido de entender que, faz aí qualquer coisa que vai dar certo. E de fato vai dar certo. O movimento é o percussor da inteligência. O movimento, exato. Eu tinha essa frase no meu primeiro estúdio, cara. E aí você começa a pensar assim, cara, eu posso simplesmente ser um personal onde eu coloco o exercício de maneira aleatória, onde eu coloco séries e repetições de maneira moderada a baixa, e conseguir ter resultado com o meu indivíduo grupo especial. Só que, se eu pego um médico para dar aula, se eu pego um advogado para dar aula, se eu pego uns caras questionadores para dar aula, vai dar ruim para mim. Vai. Porque esses caras vão começar a me questionar o porquê. Por que eu tô fazendo esse exercício depois desse? E você vai responder, é porque são exercícios para costa. Não. Eu tô fazendo esse exercício depois desse porque esse exercício aqui, eu tenho uma repercussão diastólica diferente do que esse exercício aqui. Eu não posso passar 2 que tem a mesma repercussão diastólica. Eu tô fazendo esse exercício depois desse exercício aqui com a intensidade diferente porque você tava com a glicemia alta e eu precisei desse exercício para reduzir um pouco e agora eu vou dar uma porrada em você.